Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Métodos Quantitativos Matemáticos. O assunto desta aula será direcionado agora à forma gráfica das funções, tanto de primeiro grau como de segundo grau. Vamos lá então. Aqui a gente tem o seguinte, uma função de primeiro grau, ela tem uma forma genérica. Ela é escrita como sendo f de x é igual a 1ax mais b. O que é esse x entre parênteses multiplicando a função? Esse x entre parênteses não é uma multiplicação, é apenas uma forma de você mostrar que a variável da função f é o x. Então nunca confunda esse x na frente como sendo uma multiplicação, é uma simbologia. Olha só, a variável da função é o que está nesse parênteses. Beleza. Isso é igual a 1ax mais b. O a e o b são números, são constantes. Por isso, preste muita atenção. Na hora que você for criar uma expressão de primeiro grau, sempre tem que ter o valor pronto do a e do b, para você conseguir formalizar uma expressão de primeiro grau. Nunca uma expressão de primeiro grau deve estar em haver o termo a e b. Apenas o x por quê? Ele é a variável, não é o a e nem o b. Qual é o nome do coeficiente a e do coeficiente b? O a você pode pensar assim, a, angular, ângulo. Então o coeficiente angular é o a. O b é o coeficiente linear. Qual é o significado matemático e gráfico desses dois coeficientes? Olha só, aqui olhando para a nossa tela, eu tenho uma reta. Se você olhar ali no cantinho das duas figuras, tem a expressão que define esta reta, uma expressão de primeiro grau. Aqui eu tenho y igual a 2/3 de x mais 1. Lembre-se, quem está multiplicando x é o a, coeficiente angular. Quem está somando o número ali sozinho é o b, coeficiente linear. O coeficiente linear é muito simples de você entender a lógica dele. Ele é o ponto aonde a nossa reta cruza, intercepta o eixo y, o eixo das coordenadas. Então olha para a figura da esquerda aqui, ó. Tem um pontinho rosa, né, meio roxo. Esse pontinho aí está marcando o ponto 1 no eixo y. É exatamente o coeficiente linear. Ele só intercepta uma vez o eixo y durante todo o seu tamanho. Se você olhar para a figura da direita, você tem ali mais uma vez, ó, o ponto 1. É bem onde o gráfico cruza o eixo y. Agora, olha bem que coisa interessante. O coeficiente angular na figura da esquerda, ele é 2/3. Na figura da direita, ele é menos 2/3. Ele é negativo. Portanto, qual é o significado? O coeficiente angular, ele te indica o quão rápido está crescendo esta reta e o quão inclinada ela está. Se tem uma inclinação positiva, o coeficiente angular é positivo. Se a reta não tem inclinação, e o que isso significa? Ela está na horizontal, então não há coeficiente angular, é apenas um número. A função y é igual a 3, igual a 1, não existe nada multiplicando x, ali vale zero. Agora, se a reta está inclinada para baixo, o coeficiente angular é negativo, que é o caso da figura da direita, menos 2/3, um coeficiente negativo. Aqui agora é a representação gráfica de uma função de segundo grau. Olha só, a função de segundo grau, ela é uma parábola, tá certo? É essa curva. O que acontece é que ora pode ser voltada para cima, como é o caso da figura da esquerda, ora pode ser voltada para baixo, que é o caso da figura da direita. Só que o que acontece é o seguinte, quem define quando que essa curva, quando que essa parábola está voltada para cima e quando que ela está voltada para baixo? O cara que define isso é o coeficiente quadrático. É quem está multiplicando x. Aqui no caso, a nossa função genérica é um ax ao quadrado mais bx mais c. Quem está multiplicando x ao quadrado é o a. Então olha só, se for um 2x ao quadrado mais nananã, quem está multiplicando x ao quadrado é positivo. Então o gráfico da parábola é voltado para cima. E se ela é voltada para cima, ela tem um ponto lá embaixo, que é onde ela está revertendo. Esse é o mínimo da função. Então, a função quadrática
Se ela for com uma concavidade para cima, ela possui um ponto de mínimo. Agora, aqui, ó, uma concavidade voltada para baixo, no gráfico da direita, né? Se você olhar, então, se é uma parábola com uma concavidade para baixo, seria, por exemplo, um menos 2x ao quadrado mais nananã. Ou seja, um valor negativo. E repare, quando for uma parábola voltada para baixo, a função possui agora um ponto de máximo. Mas ela não tem ponto de mínimo, porque ela vai para menos infinito. Ela tem um ponto de máximo. Quando é uma concavidade voltada para cima, ela tem um ponto de mínimo, mas não tem ponto de máximo, porque ela vai para mais infinito e além, tá certo? Aqui agora, ó, é um exemplo de como você encontra o vértice e os pontos aonde esse gráfico cruza o eixo x. E que pontos são esses? As famosas raízes da nossa equação de segundo grau. Olha aqui, ó, a função x ao quadrado menos 5x mais 6. Vou utilizar o método de Bhaskara. Bhaskara é b ao quadrado menos 4ac. Então, vou substituir os valores. O a vale 1, o b menos 5, o c vale 6. Colocando esses três números na expressão de Bhaskara, você encontra as duas raízes, que é 3 e 2. Olha aqui para o nosso gráfico, ó, aonde a parábola está interceptando o eixo das abscissas do x, o ponto 2 e 3. Se você olhar, é um 2,0, não é que é apenas 2. Lembra, um ponto no plano cartesiano, ele é indicado por um parênteses, no qual o primeiro número é o x, o segundo é o y. Então ali, ó, ponto x igual a 2, y igual a 0, porque está bem na linha de x. Ali depois, ó, o ponto x igual a 3 e y igual a 0. Bem ali aonde o x está bem, o y está bem na linha do x, y igual a 0. E o vértice você encontra através dessa expressão. Para encontrar o ponto x do vértice, basta fazer menos b dividido por 2a. Agora, para você encontrar o ponto y do seu vértice, é menos delta sobre 4a. Colocando os valores identificados na sua expressão de segundo grau nessa expressão, você encontra que o x vértice é 5 meios, ou seja, 2,5, e o y vértice é menos 1/4, que é menos 0,25, igual está ali. Tudo bem? Então assim você encontra o vértice e as raízes da equação. As raízes é onde, mais uma vez, o gráfico cruza o eixo x, isso para a parábola. Tudo bem? E o vértice é dado desta forma. Não confunda com a expressão de primeiro grau, no qual o coeficiente linear b é onde cruza o eixo y, é o oposto aqui. Tudo bem? Aqui, então, existe uma relação para você conseguir entender, né, todos os gráficos. A função linear de primeiro grau, ela é uma reta. Ela é a única que é uma reta. As outras são curvas. Se você olhar agora nesse próximo slide com muita atenção, você vai observar o seguinte, ó. Aqui a curva em verde é o x à sexta, a curva em rosa é o x à quarta, a curva em azul é o x ao quadrado. Se você olhar, quanto maior for o expoente par, maior vai ser a base da curva, mais côncava ela vai ser. Ela vai ter uma base um pouquinho mais achatada. Então aqui, ó, a curva em verde tem uma base muito mais achatada do que a curva em rosa e do que a curva em azul. Já o gráfico da função polinomial ímpar, x ao cubo, x à quinta, x à sétima, fora apenas y igual a x elevado à primeira, que é a função de primeiro grau, o gráfico é essa curva que ele faz, assimétrica, tá? Quanto maior for o valor do expoente, mais tempo ela toca o eixo do x. Por fim, a função modular, que é uma função espelhada, tudo que é igual para um lado vai ser igual para o outro. E aqui a função exponencial, é uma curva que ela sobe ou desce, mas nunca a base vai ser igual a zero. Aqui eu tenho um exemplo para vocês sobre manipulações. A elevado a zero é igual a 1. Quando você tem a mesma base, você soma os expoentes. Quando está dividindo, você subtrai os expoentes. E quando eles estão um elevado ao outro, você multiplica os expoentes. Aqui é um exemplo. Você transforma essa base em um número grande, deixando ambos com a mesma base, 3/4. E aí você vai só comparar os dois expoentes. As bases são igual a 3/4, bases iguais, mesmos expoentes, x igual a 2. Deixo aqui então algumas referências. Muito obrigado pela atenção de todos e aguardo vocês no nosso próximo encontro.